estudo 30 nosso aí, até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Vamos considerar isso aí, né? Bem, galera, já viu que a gente pulou toda a introdução e tudo mais, né? É importante a gente começar com esse camarada aí, ó, Guilherme Miller. No inglês, William Miller, né? William, no português, eles põem como Guilherme, né? Assim como no alemão põe Wilhelm, né? Guilherme Miller, ele era um deísta. O que é o deísmo? O deísmo é a crença de que Deus criou o mundo, mas abandonou o mundo a si. E por que ele tinha esse pensamento? Ele tinha esse pensamento por conta da existência do mal. Se você perguntar a um deísta, não, mas Deus existe, criou, Deus está aqui cuidando. Ele falou, Deus existe, Deus criou, mas ele abandonou. Mas como que o mundo abandonou? Ele falou assim, cara, como é que um Deus bom pode estar aqui e ter estupro, ter crianças doentes, entre vários aspectos? Então, o deísta, ele vê o mal como uma evidência de que Deus não está aqui. Então, ele entendeu que Deus criou o mundo, mas abandonou o mundo a si. Esse era o pensamento de Guilherme Miller, né? Então, ele passou por um bom tempo quanto deísta, né? Que Deus não cuidava do mundo. Uma experiência mudou toda a sua história, tá? Foi uma experiência na guerra. Ele também foi comandante do exército americano, tá? Então, houve uma guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos. O exército da Inglaterra era muito maior, o exército dos Estados Unidos e um dos seus comandantes era o Miller. E o Miller, nessas condições, estava meio temeroso. Só que soldado, cara, tem que ir para a guerra e acabou, né? Ele não tem escolha. Pode estar o exército grande ou pequeno. O que pode acontecer, o cara tá correndo, depois ele correr ao contrário, né? Com medo, fugir. Mas ele não pode deixar de ir. Ele teve que ir para a guerra. E quando ele foi para a guerra, temeroso, um evento inaudito chamou a sua atenção. Uma bomba, uma granada lá, explodiu do lado dele. E não aconteceu nada com ele. Quando aconteceu isso, esse evento da granada ter explodido, não ter acontecido nada com o cara começou a ficar pensando, não, gente, algo de estranho aconteceu, parece que alguém me protegeu. E não só isso, o que deu mais peso ainda é que os Estados Unidos ganhou a batalha com um exército menor. E aí o Miller falou, não é possível, deve existir um Deus aqui cuidando, porque não é possível. Como é que essa coisa pode ter acontecido desse modo? E aí o Miller, que era um camarada voraz na leitura, começou a se envolver com a Bíblia e com vários outros livros. Só para você ter uma ideia, tinha uma biblioteca perto da casa de Miller. Todos os livros da biblioteca ele leu. Todos os volumes. Então o cara virou um leitor voraz nessa busca. Então o que acontece? O cara cresceu em conhecimento de língua, de história, de geografia, de filosofia. O cara virou um cabedal de informações muito grande. Muito grande. E toda essa paixão pela leitura, pelo conhecimento, e ele também utilizou com a literatura bíblica. E Miller, ele se aprofundando na leitura bíblica, ele começou com o seguinte propósito: eu preciso estudar a Bíblia ponto por ponto, sem deixar nenhum ponto para ser compreendido. Então ele lia verso por verso e assim, quando ele ia para um próximo verso, se ele não compreendeu o anterior, ele só buscava ler a Bíblia para compreender aquele anterior, para depois voltar a fazer uma leitura linear.
Então o cara não deixava um versículo passar sem que tivesse uma explicação plausível que ele pudesse ter entendimento daquele texto. Guilherme Miller, fazendo esse acompanhamento da Bíblia, chegou a certa altura ao livro de Daniel. E o que ele começou a compreender ali no livro de Daniel? As profecias que nós acabamos estudando. Daniel 2, que a cabeça de ouro era a Babilônia, que o peito de prata era a Medo-Pérsia, que o ventre de bronze era a Grécia, que as pernas de ferro era a Roma pagã, que os pés de ferro e barro era Roma pagã com a União Europeia, aí, né, os povos da Europa. Aí, né? E o que é interessante, aquela vida de leitura na biblioteca ajudou muito, cara. Porque ele ia se lembrando de lances da história que ele tinha lido nos livros da biblioteca. E ele ia fazendo um apanhado geral da história magnífico, que casou tudo com a profecia. E isso foi fortalecendo a convicção de Miller que parece que a Bíblia tem razão quando fala de um Deus não somente criador, mas um Deus presente. E ele começou a ter essa intimidade com Deus por meio de sua palavra. Um momentinho só. Então, Miller compreendeu ali as profecias de Daniel, capítulo 2, correto? E chegou à conclusão que a gente tem da profecia. E agora a pedra é o reino de Cristo que faltava. Prosseguindo, ele compreendeu Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3 ali que fala dos jovens, Daniel capítulo 4 que fala de Nabucodonosor ali e tal, Daniel capítulo 5 que fala do rei Belsazar e tal, Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 7 trouxe para ele um novo desafio. Só que, como ele já tinha compreendido Daniel capítulo 2, pareceu mais fácil, porque tinha uma correlação entre Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2. Tanto porque, galera, um livro que o Bruno aí já apresenta, né? Um livro que o Bruno apresenta aí, já se tinha compreensão dessas profecias. Possivelmente ele deve ter lido o livro do Isaac Newton, que o Bruno sempre apresenta aí, o livro de Lutero, entendeu? Porque esses caras já tinham feito associação. E os caras são anteriores. Então, ele veio pegando, não sabemos que livros que ele leu, ele já tinha uma compreensão e continuou crescendo nessa compreensão dessas profecias. Então, Daniel capítulo 7, ele chegou à conclusão que era a Babilônia, que o urso era a Medo-Pérsia, que o ventre, que o leopardo era a Grécia, que o animal terrível espantoso era Roma, e que tinha lá os 10 chifres, que eram os 10 povos bárbaros que formaram ali a Europa. Se ergueram contra o papado, e quando eles o atacaram, o papado derrotou os 3 povos bárbaros, os érolos, os vândalos e os ostrogodos. E derrotou os ostrogodos e atacou os ostrogodos no ano 538. A guerra dura aí uns 20 anos mais ou menos, e aí caem os ostrogodos e o papado se torna o imperador do mundo. Ele viu também que esse chifre pequeno, que era o papado, dominaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E na compreensão ali da profecia de Daniel, ele chegou à conclusão de que tempos eram anos. Daniel 11:13 fala sobre isso. Então ele viu que 3 tempos e meio eram 3 anos e meio. E ao ele pegar o calendário judaico da época, que eram anos de 360 dias, ele chegou à conclusão ali de 1260 dias. Só que o papado dominou muito mais. Mas um outro texto, agora de Ezequiel ou de Números 14:34, demonstra para ele que dias em profecia eram anos. Então agora fechou na cabeça dele 1260 anos que o papado vai mandar. Quando ele computa de 538, que foi quando o papado ataca os ostrogodos, né, o terceiro povo bárbaro que ele derrotou, começa a supremacia papal e vai até 1798, quando o Papa Pio VI é preso. Então fez todo o sentido a profecia na cabeça de Guilherme Miller. E ele chegou à conclusão, obviamente, que as profecias de Daniel 2, Daniel 7, como ensinou Lutero, como ensinou Calvino, como ensinou a Melancton, né? Como ensinou
Isaac Newton, né? De fato, essas profecias são correlatas. Só que aí ele chega no capítulo 8. E quando ele chega no capítulo 8, ele compreende que o carneiro de 2 chifres é a Medo-Pérsia e que o bode peludo é a Grécia. Compreende que o chifre que cai é o chifre que representa a dinastia de Alexandre o Grande e que sobe em seu lugar 4 outros chifres ou 4 outras dinastias para os 4 ventos do céu, para o norte, do sul, do leste e oeste. Compreendeu também que esses chifres eram os reinos de Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Compreendeu tudo isso aí direitinho. E agora ele viu que nascia um chifre pequeno, que crescia para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa, e depois ele atacava o céu. Estudando esse chifre pequeno em paralelo com a profecia, ele verificou que esse chifre, que nasce dos ventos, como nós estudamos semana passada, ele não tinha essa noção, tá? Mas ele apontou esse chifre pequeno com 2 trabalhos também, que eram o horizontal e o vertical. Ou seja, o trabalho de Roma papal. Roma pagã e Roma papal. Roma pagã horizontal e Roma papal vertical. Como assim Roma papal horizontal? O crescer para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa é a expansão territorial de Roma pagã, como a gente viu no domínio papal. Ele cresce para o sul, olha ele dominando o norte da África aí, cresce para o oriente, olha toda essa parte rosa aí no oriente, e vai até a Terra Formosa, ali a Palestina, até Jerusalém. Né? Agora, ele tem um outro trabalho, que é um ataque para o céu. Como nós estudamos aí, o ataque que ele faz ao céu, obviamente, é um ataque que tem a ver com religião, né? São as blasfêmias que o papado faz. E ele podia ver algumas mudanças, né? Essa ele não viu, tá? Porque é posterior que ele vai ter uma compreensão aí, uma ligação com o Adventismo, vai ter uma ligação com o sábado. O Guilherme Miller não teve essa compreensão, mas é lógico que eu vou inserir porque tem a ver aqui com o trabalho papal, né? Então essa é uma página aí, né? On This Day, que é uma página que traz relatos históricos à medida que o calendário vai mudando, né? Então, aí ele fala aqui que eventos históricos do ano 321, e aí nós vemos aqui, né, em março, no dia 7, né, 321, o imperador romano Constantino I decreta que o dia do Sol invicto, né, que é o dia do Sol, é um dia de repouso no Império Romano, né? E esse trabalho que ele fez ocasionou posteriormente a mudança do sábado para o domingo aí, né? Você pode ter ouvido a história de como Constantino mudou o sábado para o domingo, né? E como é que foi que essa mudança do sábado para o domingo ocorreu? Não foi só com decreto. O decreto aconteceu no ano 321. Só que esse Constantino aqui, ó, olha que coisa interessante que diz aqui ó, nesse texto, ó. O imperador romano Constantino I, conhecido na história como Constantino o Grande, pode ser considerado um dos mais influentes legisladores da antiguidade. E pode reclamar o maior impacto na sociedade moderna do que qualquer outro líder romano. Por que ele pode reclamar o maior impacto na sociedade moderna? Pois foi Constantino um instrumento em converter o Império Romano ao cristianismo. Esse camarada, então, leva o Império Romano ao cristianismo. Ou melhor, o cristianismo ao Império Romano. Né? E o que isso importa para a gente? É porque é o seguinte, 4 anos mais tarde, Constantino convoca aí o Concílio de Nicéia, no ano 325. E é esse concílio que vai estabelecer o domingo como dia de guarda na Igreja Católica Apostólica, que agora tem mais cara de romana, embora ela só passe a ser romana no ano 380 com Teodósio. Tá? O imperador romano Teodósio é que estabelece ela como a igreja, a religião do império. Né? Mas aí, meu irmão, já estava unido aí o imperador junto com os líderes romanos. Né? Agora, uma coisa aqui que ele podia ver já do trabalho papal, né, Guilherme Miller, possivelmente ele viu isso, por exemplo, as indulgências, né? Isso aqui é o site do Vaticano, aí, ó, de 2013, eu printei, né? Preciso printar umas coisas mais modernas, né? Mas 2013 é algo recente, relativamente recente, quando se trata de romanismo, né, e de indulgência.
Eles concederam indulgência agora em 2013. E onde é que eles vieram? No Brasil, aqui, ó, no Rio de Janeiro. E eles entregaram aqui, ó, indulgência plenária da pena temporal para os próprios pecados. O que é indulgência? A indulgência é um documento da igreja que fornece perdão de pecados. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. E isso é a atualidade, né? Um engano que inexiste na Bíblia. Então, ele tinha razões, muitas outras razões, para entender, de fato, o papado como chifre pequeno ali, né? Então, a profecia paralelística se fechou perfeitamente na cabeça ali de Miller. Ele entende, então, cabeça de ouro é Babilônia, peito de prata é Medo-Persa, ventre de bronze é Grécia e tudo mais. Cabeça de ouro bate com leão, que é Babilônia, em Daniel 8 não tem. O peito de prata é Medo-Persa, que bate com o urso, que é Medo-Persa, que bate com o carneiro, que é Medo-Persa. Aí o ventre de bronze, que era a Grécia, o leopardo com 4 cabeças, que era a Grécia, depois um bode, que depois recebe 4 chifres, que é a Grécia, igual as 4 cabeças. Aí as pernas e os pés de ferro, o mesmo reino aqui, ó, em 2 fases aqui. 2 fases aqui, animal terrível espantoso com 10 chifres, depois uma com um chifre pequeno. E aqui nós vemos Roma pagã, que faz a sua expansão territorial para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa, e depois é o papado que ataca o céu. Então ele chegou a essa conclusão aí e viu aqui que agora só faltava o reino de Deus, o reino pedra, que seria a volta de Jesus. Mas aí o que é interessante é que em Daniel capítulo 8, depois, né, do trabalho do chifre pequeno, vinha lá um período de tempo. E esse período de tempo é que mexeu com a cabeça de Miller e construiu a história do adventismo também, né? O texto é Daniel 8,14, talvez o texto mais emblemático para a comunidade adventista, o sétimo dia. O texto diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Bem, Daniel ficou doente, pois pensava que o santuário desta profecia era o santuário terrestre. Logo, entendeu que o cativeiro babilônico só duraria mais 2.300 anos. E essa visão foi que deixou ele doente. Vamos entender aqui. Vamos lá. Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo os jovens para a Babilônia. Esses jovens ficariam um certo tempo lá na Babilônia e retornariam para Jerusalém. Deus havia prometido. E Daniel já supunha que estava na hora já de voltar. Tanto é que ele já estava na época do Império Persa, e estando na época do Império Persa, ele... Não, ainda não. Falei besteira aqui. Nossa, perdi inteiro aqui. Daniel, ele não entendeu a profecia, porque quando Deus diz até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, ele imaginava que Deus estava acrescentando mais tempo para eles ficarem em Jerusalém. Tanto porque o profeta Jeremias... em Babilônia. O profeta Jeremias, ele havia ensinado ali para Daniel que o cativeiro ia durar pouco. Então Daniel estava esperando pouco. Aí agora vem Deus e diz que vai durar 2.300 dias, e dias em profecias é anos, 2.300 anos, Daniel ficou doidão. Como é que vai durar 2.300 anos? Jeremias não tinha falado que vai durar pouco, e agora vem essa aí e me mostra essa profecia dizendo que vai durar 2.300 anos. Então Daniel imaginou que ele ia ficar muito tempo a mais, ele morreria sem voltar para Jerusalém. Esse era o pensamento de Daniel. Ele não entendeu a profecia. E isso deixou o cara doente. Dá uma olhada aqui, ó. A escritura vai falar sobre isso aí, ó. Daniel, capítulo 8, versículo 26 e 27. Olha o que diz aí, ó. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preservas a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes.
O anjo já percebeu que o Daniel ficou meio grilado. Como é que você sabe disso, Weber? Exatamente por causa das palavras do anjo. O anjo falou assim, ó, sela a profecia, porque se refere a dias muito distantes. O anjo está dizendo para ele que não tinha a ver com eles não voltarem para Jerusalém. O anjo estava dizendo para ele que essa profecia teria um cumprimento adiante e que não interromperia a profecia de Jeremias. E aí agora, o camarada não entendeu essa dica do anjo. Não entendeu. E diz aí, ó. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão. E não havia quem a entendesse. O Daniel não entendeu direito a profecia. Porque Jeremias diz que o cativeiro ia durar pouco. E a profecia que ele vira agora diz que o cativeiro ia durar muito. Quem está certo? Esse era o grilo na cabeça de Daniel. Até aí deu para vocês compreenderem? Qual era o problema na cabeça de Daniel? Sim? Aí o Daniel recorre à Bíblia, cara. Ele tem duas atitudes, ó. O espanto levou Daniel a estudar a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, fez com que ele ficasse mais triste, pois ele descobriu no livro de Jeremias que o cativeiro duraria só 70 anos. Para ele, 2.300 anos era um desastre. Porque seria não só 70 anos, mas seria 2.360 anos. Porque seriam 70 anos que eles já estavam lá na Babilônia e mais 2.300 anos. Então, Daniel agora, ele ora pedindo a Deus misericórdia. Daniel agora, no capítulo 9, vai fazer oração falando assim, Senhor, não deixa durar todo esse período. É muito tempo, Senhor. Esse período é muito longo. É um período que não pode ser, Senhor, por favor, não deixe que isso aconteça, né? Vamos ler isso aí nas próprias palavras dele para você entender aí. Ó, a prova que este raciocínio é o certo é o conteúdo da oração, ó. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte. Por quê? Porque ele achava que ia ficar 2.300 anos sem Deus restaurar Jerusalém e o monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados, por causa da iniquidade dos nossos pais, se tornaram Jerusalém teu povo opróbrio para todos os que estão em derredor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo. Olha só. As súplicas e sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Daniel, ele ora pelo santuário assolado. E ele está pedindo misericórdia para Deus, para que Deus venha, restaure o templo logo, ao invés de deixar 2.300 anos o templo sem restaurar. Ele não entendeu a profecia. E quando Daniel está nessa oração aí, Deus fala, ei, esse menino não está compreendendo direito, tem que enviar um anjo para deixar as coisas mais claras. Com Daniel confuso por ter interpretado mal a profecia, Deus enviou um anjo para esclarecer o problema das 2.300 tardes e manhãs. E aí o anjo veio para esclarecer, olha lá, falava ainda em oração, Daniel estava orando, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Veja que o anjo veio para ensinar Daniel. Alguma coisa de Daniel estava na cabeça, Daniel estava errado, e o anjo veio arrumar. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Veja que o anjo veio para fazê-lo entender. E o que ele não tinha entendido? As 2.300 de manhãs. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Veja, a palavra entender, se ele veio fazer Daniel entender, é que Daniel não tinha entendido. E ele falou, vem te fazer entender a visão. Ora, que visão que Daniel não tinha entendido? Daniel 8, verso 26, demonstra que Daniel não entendeu a profecia das 2.300 tardes e manhãs.
o anjo fala para ele lá, né? Em Daniel, capítulo 8, versículo 26, você vai ver a seguinte declaração. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, Daniel, cerra a visão, porque daqui muito dia se cumprirá. O anjo falou das 2.300 tardes e manhãs. Aí vem o Daniel. Eu estive enfraquecido e enfermo alguns dias, e então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então Daniel não entendeu. E tudo indica que é o verso 26, as 2.300. Por que eram as 2.300 tardes e manhãs? Primeiro, na visão tinha um carneiro com 2 chifres. O carneiro com 2 chifres, ali que aparece no verso 3, ele é explicado no verso 20, que é os reis da Média e da Pérsia. Quando é mencionado o bode, do verso 5 ao 8, é explicado que esse bode é a Grécia, lá no verso 21. E nos versos subsequentes vai demonstrar as dinastias que vão surgindo. Cai a de Alexandre, sobe a de Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco. E depois ele fala de um chifre pequeno. E ele menciona que depois desses 4 chifres, quando esses 4 chifres caíssem, surgiria um outro chifre pequeno que era um rei de feroz catadura. Ou seja, a visão de Daniel foi toda explicada. A única coisa que não é explicada no capítulo 8 é as 2.300. Que o anjo fala, guarda isso que isso é por dias distantes e não para agora. Então é bem complicado isso aqui para Daniel entender. E como ele não entendia isso, ele entendia que as 2.300 tardes e manhãs era na realidade que Deus deixaria ele, não deixaria eles voltar do cativeiro para Jerusalém, mas que Deus agora daria 2.300 anos para eles no cativeiro na Babilônia. Daniel começa a orar pedindo misericórdia para Deus, e o anjo vem para explicar e fazê-lo entender essa visão. Agora, a gente vai se aprofundar melhor nesse aspecto de entender a visão. Tem um detalhe muito importante, que são palavras hebraicas, razon e maré. Razon é a visão geral, e maré são as 2.300 tardes e manhãs. Ok? Daniel 8.1, agora. Nós vamos dar uma riscadinha na nossa Bíblia aí, do lápis que eu pedi para vocês. Daniel 8.1 e 2 diz assim, ó. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, na visão que eu estava junto ao Ulai. Daniel, ele repete aí a palavra visão. Não repete? Que palavra que ele usa para visão? Olha que coisa interessante aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no texto. Ó, aqui ele tem a palavra visão, tá ok? Visão, 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 ok? Vamos colocar aqui, ó, no hebraico, tá vendo aqui, ó? Hebraico, Antigo Testamento, Old Testament, tá vendo? Antigo Testamento. Quando você joga no hebraico, que palavra que ele estava usando para visão? Ó, no verso 1, ele usa aqui, ó, razon, razon, tá vendo? Ó, aqui, ó, visão, tá vendo aqui, ó, embaixo aqui, ó, a última coisa que aparece aqui, ó, visão. Razon, aqui, ó, ele usa a mesma palavra aqui, ó, ver razão. Ver razão é na visão, né? Aqui aparece de novo aqui, ó, ver razão. Ver razão. Então, o que isso está nos ensinando? Está ensinando o seguinte, que em Daniel, capítulo 8, verso 1 e 2, as 3 palavras visão que aparecem é razão. H-A-Z-O-N. Aí você vai escrever razão aí, do lado do verso 1 e 2. Razão. Por que eu estou pedindo para você falar isso? Quando Daniel fala, tive uma visão, ele está falando, tive uma razão, ele está falando da profecia inteira que ele teve no capítulo 8, da visão inteira que ele teve no capítulo 8. Entendeu? Porque ele vai explicar a razão que ele teve. A razão é a visão inteira do capítulo 8. Deu para entender?
Você pode ver aí, quando ele fala assim, ó, no verso 2, na visão que tive, eu estava na cidadela estudando, na visão, estava junto ao rio Elai. Levantei os olhos e vi um carneiro. Veja. Então, a visão é tudo que ele viu no capítulo 8. Deu para entender? Então, capítulo 8, verso 1, ele chama de razão. Agora, Daniel 8, verso 26, usa a palavra visão também. Daniel 8, 26. Vai lá para Daniel 8, 26. Olha o que ele diz aí, ó. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque sopra daqui dias muito distantes. Ele usou a palavra visão também, não usou? Em Daniel 8, verso 26. Agora a gente vai lá. Vai lá para Daniel 8, beleza? Versículo 26. Vou trazer primeiro para o português. Aqui. Vou trazer aqui, ó. O português. Aí eu desço lá para Daniel 8, o versículo 26. Vamos descer para o versículo 26 lá, ó. Tá aqui o verso 26. Tá vendo? A visão da tarde e da manhã. Então, ele usa a palavra visão aqui. Correto? Vamos transformar ela em hebraico para a gente verificar que palavra que ele está usando para visão aqui em 2300 manhãs. Daniel muda. Aqui a palavra é aqui, ó. A visão, que a primeira palavra que começa, é maré. Maré. Olha que coisa interessante. A maré das 2300 tardes de manhãs. Tá vendo? É visão. A maré. Quando Daniel, então no verso 26, ele diz a visão da tarde e da manhã, a visão da tarde e da manhã, ele está se referindo às 2300 tardes de manhã. Então põe aí do lado do verso 26, grifa essa primeira palavra aí se você quiser, ou aponta para ela, faz uma setinha para ela, dizendo que essa palavra é maré. M-A-R. Aí põe um apóstrofe, um E e um H. Se quiser, pode pôr até um acentozinho. Então, o verso 26, ele se refere a 2300 tardes de manhãs. Veja que Daniel é quem mudou a linguagem. Quando ele quer falar da profecia inteira, ele se refere à razão. Quando ele quer falar das 2300 tardes de manhãs, ele usa a palavra maré. Deu para você entender qual é a diferença? Até aí tudo bem? Por que você está fazendo esse apanhado, Éder? Porque o anjo vai vir explicar para Daniel o que Daniel não entendeu. Lá no capítulo 9, o anjo aparece. Dá uma olhada lá em Daniel, capítulo 9, versículo 21 em diante. 21 até o 23. Olha o que diz aí. Estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício, da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para fazer entender o sentido. Veja, o sentido do que Daniel não tinha entendido. Versículo seguinte. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Porquanto considera a mensagem e entende a visão. Final do verso 23, a palavra também é visão. O anjo vem fazer ele entender a visão. Agora a pergunta, será que o anjo veio fazer ele entender a razão, que é a profecia inteira do capítulo 8, ou o anjo veio fazer ele entender a maré, que é só as 2300 tardes de manhãs? Aí você vá lá para o hebraico de novo. Vamos trazer de novo agora para o português, beleza? Está no português, Daniel capítulo 9, vamos lá para o versículo 23, correto? Aqui está aqui o 23, aqui ó, a última palavra do verso é visão. Aí a gente transforma em hebraico para a gente verificar aqui, ó. Pum! Transformei em hebraico, e aqui tem o verso 23, aqui a palavra aqui, ó. Vemaré. Vemaré. Tá aqui, ó. Vemaré. Assim, o anjo vem para fazê-lo entender a maré, que é a parte que ele não tinha entendido da profecia.
Conseguiram compreender por que eu levei vocês para o hebraico e ficamos fazendo essa mudança? Deu para entender? Então entenda, a explicação que o anjo vai dar agora é das 70 semanas. Assim a gente entende que as 70 semanas é uma explicação do início das 2.300 tardes e manhãs. Tanto porque a palavra, o verso 24, que diz assim, 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo, essa palavra determinadas ou separadas para o teu povo, ela quer dizer cortada. 70 semanas são cortadas para o teu povo. Cortadas o quê? Gente, quando nós cortamos uma coisa, a gente corta de um espaço maior. Ou seja, o anjo fez um recorte nas 2.300 tardes de manhãs e explicou a parte inicial para Daniel já compreender que não tinha a ver o pensamento dele de que eles não retornariam para Jerusalém naquela época. Eles retornariam para Jerusalém e mesmo assim a profecia das 2.300 tardes de manhã se cumpriria, porque ela se refere ao santuário celestial e não ao santuário terrestre. Daniel não sabia disso. Por isso que o anjo vem explicar para ele. Em síntese, é o seguinte. Razão é visão geral, maré é 2.300 tardes de manhãs. Então, quando ele fala lá no começo, na visão, que é razão, na razão que eu tive, eu vi tudo na cidade dela de Suzã, província do Elão, tal, tudo. Pois na visão que estava junto ao rio Olai, é razão, se refere à visão inteira. Agora, quando ele fala das 2.300 no verso 26, a visão, maré, da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, pois, serra a visão, a profecia, né, que se cumprirá daqui dias muito distantes. E o anjo, quando vem aparecer para falar com ele, entende a visão, o anjo fala, entende a maré. A maré é a visão das 2.300 tardes de manhãs. Tá? Então, aqui está um gráfico das 2.300 tardes de manhãs, junto com as 70 semanas. Só que esse gráfico aqui, ele tem algumas inovações, porque ele faz parte de um estudo que eu fiz como trabalho de conclusão de curso. E eu não vou conseguir explicar isso agora para vocês, mas eu vou explicar isso posteriormente. Há dois pensamentos no meio adventista quanto à construção desse gráfico, e um dos pensamentos, segundo o que eu estudei, está errado, está equivocado. E aí a gente vai ver isso só na semana que vem. Mas vamos prosseguir para a gente concluir aí as 2.300 de manhã, pelo menos, para a gente compreender, né? Vamos lá. Daniel 9, verso 24, então o anjo começa a explicar para ele a maré, as 2.300 de manhã. E ele começa a dizer, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para retificar Jerusalém. O que é isso? Saída da ordem para retificar e restaurar Jerusalém. Eles não foram para o cativeiro? E Jerusalém foi destruída? E Daniel está chorando porque Jerusalém foi destruída? E está com medo de durar mais de 2.300 anos? Então agora Deus manda o povo retornar para o cativeiro. Então entenda, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e retificar Jerusalém, era a ordem que os líderes persas dariam para eles poderem retornar para Jerusalém e reedificar. E aconteceram 4 decretos. 4 decretos. 4. E isso aí causa uma confusão tremenda, porque qual dos decretos é o correto? Né? Nós entendemos que o dos 4 decretos, o do 457 é o correto. Por quê? Vamos lá. Nós temos aqui o decreto de Ciro, em 536. Nós temos o decreto de Dário, em 520. Nós temos o decreto de Artaxerxes, em 457. E um outro decreto de Artaxerxes, em 444. E isso causa uma confusão. Mas essa confusão é fácil de você resolver. Muito fácil. Por quê? Porque nas 70 semanas, a gente tem eventos muito concisos e precisos. Que eventos que temos? Nós temos o batismo de Cristo. Por que é o batismo de Cristo? Em Daniel, capítulo 9, versículo
25, ele diz assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. Essa palavra ungido ou príncipe, que palavra que é essa? Vamos lá no hebraico, de novo. Ó, vamos primeiro português, né? Para vocês verem que estão lá, né? Ó, Daniel 9, vamos lá agora para o verso 25, né? Tá aqui o verso 25. A gente quer saber quem é, que palavra que é essa, ungido e príncipe. Quero saber mais ungido ainda, né? Quando você vai lá no hebraico, o que você encontra? Vamos lá pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. É a palavra Machia. Tá vendo aí a palavra Machia? Essa palavra Machia, dá uma olhada aqui embaixo na explicação, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É ungido, a anointed é quando joga óleo na cabeça, ungido, né? Usualmente uma pessoa consagrada, como um rei, um sacerdote ou um santo, especificamente o Messias. Então, quando ele está usando aí a palavra Machia, ele está se referindo ao Messias. Tanto que ele junta essa palavra, a palavra Sar, que é a palavra príncipe. Ou seja, o príncipe ungido. Quem é esse príncipe ungido? É Jesus, é quando ele foi batizado. Então, olha só a coisa interessante. Jesus foi ungido no seu ministério no batismo, quando o Espírito Santo desce sobre ele, lembrando que a unção representava o Espírito Santo desce sobre ele e ele inicia o ministério ali depois do seu batismo. Então, a profecia, ela denota com clareza o batismo de Cristo. Não é só o batismo de Cristo que ela denota. A profecia diz também que, ali no verso 26, diz assim, ó, depois das 62 semanas, será cortado o ungido e não será mais. Ora, se o Messias vai ser cortado, se o Machia vai ser cortado, significa que Jesus vai morrer. Então a profecia anuncia a morte de Jesus. E ela anuncia a morte de Jesus também no verso 27, que ele diz assim, ó, ele confirmará a aliança com muitos por uma semana, que era a última semana da profecia. Mas na metade da semana fará cessar os sacrifícios e ofertas cereais. Jesus vai cessar os sacrifícios e ofertas cereais com a sua morte. Ou seja, na metade da semana teria a morte de Jesus. E a gente vê que a morte de Jesus acontece num período preciso. Queridos, tanto o batismo de Jesus como a morte de Jesus, os historiadores marcam do ano 26 o batismo até no máximo ano 30. Até no máximo ano 30. Do 26 ao 30. A morte de Jesus, do ano 29 até o 34 no máximo. Mas o que é legal? É que quando você pega aquelas datas dos decretos persas, quando você vai nas datas dos decretos persas, e você coloca as datas, essas datas nas estacas, você não consegue alcançar a data correta do batismo. Então, por exemplo, vamos supor que tem 536 aqui. 536, nós temos aqui uma profecia que ela retroage aí a uns 80 anos, correto? Então, você vai ter uma diferença do ano 27 de 80 anos. Então, você descarta o ano 26, porque não pode, a morte de Cristo e o batismo dele tem uma diferença de 80 anos que não dá. É injustificável. Se você pega, por exemplo, o ano de 520, aí você tem um pouco menos. Agora você tem uma diferença de 70 anos. Essa diferença de 70 anos vai prejudicar ali o batismo de Cristo. O único que dá certo ali, e aproximado com todos os outros, porque como eles divergem, tem gente que fala que Jesus batizou no ano 25, gente que fala no 26, gente que fala no 27. Então, como diverge, o que está mais próximo, que dá em cima e mais próximo, é o ano 457, que dá no ano 27, que vários historiadores apresentam
o batismo de Jesus para esse ano. Ano 444, agora, ele é menor, né? São 13 anos. E esses 13 anos de diferença vai prejudicar também essa datação. Então, o único ano que dá para que o batismo de Cristo fique nas datas que os historiadores apontam, e a morte de Jesus para que os historiadores apontam, o único é o ano 457. Por isso, o começo da profecia tem que ser o ano 457. Vamos lá. Vocês entenderam por que tem que começar no ano 457? Se não entendeu, balança a cabeça. Então, a profecia diz, Daniel 8, verso 25, sabe, entende, desde a saída da ordem para retificar e restaurar Jerusalém. Olha, a ordem foi quando? Tem 4 datas. Só como você vai ter o batismo de Cristo lá na frente, ele serve de referencial. E dessas 4 datas, só 457 vai casar. Então, a gente coloca no começo da profecia o ano 457. Tá aqui, ó. A ordem para a reconstrução de Jerusalém, de Artaxerxes. Só que o texto continua dizendo, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, que é o ano 457, até o ungido príncipe, ou seja, até o batismo de Jesus, haverá 7 semanas e 62 semanas. Que nos mostra que de 457, a gente vai ter que contar 7 semanas, que são 49 dias, e dias em profecia são anos, então são 49 anos, e depois mais 62 semanas. 62 semanas vai dar 434 dias, ou seja, vai dar 69 semanas. Né? A gente vai ter, então, esse período até chegar, período de 7 semanas e 62 semanas, até vir o Messias. Ou seja, 69 semanas e 7 semanas dá 70, que Daniel tinha falado no Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, do ano 457 até o batismo de Jesus, haveria 7 semanas, que era 49 anos, mais 62 semanas, que é 434 anos. Vamos colocar isso aí na profecia. Ó, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que é o ano 457, até o ungido príncipe, que é o batismo de Jesus, haverá. Então, nesse espaço haverá 7 semanas, que são 49 anos, que aqui é o termo da reconstrução de Jerusalém, tá? No ano 408. Aí, de 408, demoraria mais 62 semanas até que viesse o batismo de Cristo. 434 anos. E foi exatamente o que aconteceu. Cristo batiza no ano 27. E a profecia continua. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Então, veja só. Se aqui é o batismo de Jesus, depois do batismo dele, ele viria a morrer. E Cristo só trabalhou 3 anos e meio e morreu. Vamos lá, então, compreender esse aspecto aí. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. E ele fará alianças com muito por 1 semana. E na metade da semana fará cessar os sacrifícios. E quando é que Cristo fez cessar os sacrifícios? Quando ele morreu na cruz. Se você for para Colossenses, capítulo 2, você vai verificar o seguinte texto, Paulino. Colossenses 2, né? Versículo 13 em diante. Diz assim: e a vós que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando os vossos pecados, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. E essas ordenanças é a mesma palavra empregada em Hebreus, capítulo 9, para se referir aos sacrifícios. Olha só que coisa interessante. No capítulo 9, ele vem falando do santuário. No verso 9, ele diz que esta é uma parábola do tempo presente, em que se oferece tanto dons como sacrifícios, quanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta culto. Não passam de ordenanças de comida, bebida ou várias abluções impostas até a época de reforma. E a época de reforma era o sacrifício de Cristo. Ou seja, essas ordenanças iriam até a morte de Jesus. Por isso que quando Cristo morre, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, mostrando que acabou as ideias do sacrifício.
Então, a gente compreende a profecia de Daniel que, depois das 102 semanas, o ungido ser cortado e a metade da semana para cessar o sacrifício, é que o ungido seria cortado na metade da semana, ou seja, Cristo morreria. Na última semana da profecia, na metade dela, Cristo morreria. E se você vai para a última semana, que é de 27 a 34, o ano que fica no meio é o ano 31, que foi o ano da morte de Jesus. Aqui está escrito batismo de Jesus, mas está errado, tá? É o ano da morte de Jesus, enquanto eu corrijo aqui, alguém falou alguma coisa no comentário aí, e eu não dei oportunidade aí. Quem é que queria Pode comentar seguir, alguma não tem coisa? problema não. Pode seguir, não tem problema não. Então, galera, o Messias faz cessar essas ordenanças, que era aquela lei cerimonial de sacrifícios, da circuncisão. Ele faz cessar essa lei quando ele morre. Então, quando diz lá que o Messias seria cortado, diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício, é porque o Messias faz cessar o sacrifício com a sua morte. Então, é o mesmo evento comentado com dois tipos de palavras ali. Então, Cristo morre na metade da semana, e a metade da semana, da última semana da profecia, das 2.300 tardes e manhãs, é o ano 31. E Cristo morreu no ano 31, galera, tá? Tem uma variação, alguns historiadores e tal, mas não sai muito disso não, e aqui tem data com comprovação histórica, então vamos nessa aqui mesmo, tá? O que é interessante também é que ocorre depois, mais 3 anos e meio, depois da morte de Jesus, e vem o apedrejamento de Estevão no ano 34, terminando as 70 semanas. E por que é interessante este aspecto, né? Porque Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, que é Judá, sobre a tua santicidade, que é Jerusalém. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, ou seja, para Israel se arrepender também de seus pecados e dar fim aos pecados. Se dar fim aos pecados, eu acho que se refere a Cristo, que expiará a iniquidade, né? No seu sacrifício. Para trazer a justiça eterna, no sacrifício de Cristo, né? A salvação. E selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Ele coloca as 70 semanas sobre o povo de Israel. Era o tempo que eles tinham para se arrepender e pregar a mensagem. Mas eles, ao apedrejarem Estevão, demonstraram que não eram dignos dessa mensagem. Então Deus agora, que tinha dado um tempo de paciência para eles, esgotou a paciência. Deus pegou a mensagem e deu para os gentios. Abre lá o Novo Testamento em Atos. Vai em Atos. Atos capítulo 7. Você vai ver em Atos 7 o apedrejamento de Estevão, né? Que foi exatamente no ano 34. E quando você vê o apedrejamento de Estevão, você vê o seguinte, galera, tá? Verso 59 e 60. Então apedrejaram Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e ele morreu. Na morte de Estevão, olha o que acontece no versículo seguinte, que é o capítulo 8. Também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição em Jerusalém contra a igreja que estava lá. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Começou a perseguição em Jerusalém, e aí o pessoal foi para a Judéia, onde habitavam judeus, mas também algumas pessoas estrangeiras. E eles foram para Samaria. Samaria é onde tinha gentil. E aí o evangelho começa a ser dado por gentil. A princípio por Filipe, no mesmo capítulo, versículo 26. Você vai ver, em seguida, depois da conversão de Saulo ali, você vai ver no capítulo 10, você vai ver o caso da conversão de Cornélio com Pedro. Então o evangelho começou a ir para os gentios, que até então não ia, porque era a missão de Israel pregar essa mensagem. Eles tinham 70
anos, 70 semanas, na realidade, 490 anos, para eles se desincumbirem da missão, mas eles não o fizeram. E por eles não terem feito, infelizmente, perderam a oportunidade. Deus deu o evangelho para os gentios. Queridos, quando você faz esse cômputo das 70 semanas, você tem nas 70 semanas um selo, tá? Você tem nas 70 semanas um selo das 2.300 tardes e manhãs, ok? Ela é um selo de garantia que demonstra que a profecia, que a contagem da profecia está certa. Então, a partir daí, é só você ir até o final, e você vai chegar lá no ano de 1843, 1844, que é a purificação do santuário, tá? Queridos, meu PowerPoint travou, não sei porquê, ok? Nós vamos tentar trabalhar com esse cidadão aqui. Mas a gente fecha, tá, esse aspecto aqui com 2 textos. Eu quero ler 2 textos para vocês dos testemunhos. Tá? Não costumo usar os testemunhos, mas é que isso tem a ver com a história do Adventismo. Então é importante verificar só a visão do Adventista para essas profecias. Vamos lá. A passagem que mais que todas as outras havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento foi: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Era esta profecia repetida pelos lábios de milhares, como a senha de sua fé. Amigos, base e coluna central da fé do advento e senha da fé do advento. Veja a importância dessa mensagem. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam nesse tempo... Não, isso aqui eu não vou explicar agora, não. Isso aqui não vou explicar agora. Deixa só esse texto. É a base, a senha da fé do advento. Queridos, assim a gente compreende as 2.300 tardes e manhãs. Semana que vem, aí eu sugiro mesmo que vocês venham com uma folha de sulfite para a gente ir fazendo o gráfico e escrevendo mais ou menos aí como é que as coisas devem ficar. Vocês aprenderem a fazer o gráfico, vocês vão ver de novo a profecia, aprender a fazer o gráfico, e vão ouvir o porquê que essa conversa de ano zero é conversa furada, tá? Não deve ser... São 2 pensamentos que os teólogos adventistas sustentam. Na Andrews usam os 2, tá? Mas o do ano zero é furada, a meu ver, e a gente vai estudar isso semana que vem. Mas essa é uma profecia maravilhosa. E dessa profecia é que nasce o movimento adventista. Então, é muito importante que você, adventista, saiba as origens do adventismo, porque isso tem a ver com a sua própria fé. Pergunta de novo. Visão preterista. Faz a sua pergunta de novo. A minha Bíblia é da Pentecostal. E aí ela explica os versículos bíblicos. Aí nos versículos 14, 16 e o 23, para quem é também, está explicando sobre um homem chamado Antíoco Epifânio IV. Quem é esse homem? Muito bem. É um homem que nós estudamos há 2 semanas e você não viu o vídeo. Não. Tá. Então, a gente vai já mandar o seu boletim com nota vermelha para o seu pai saber que você foi reprovado. Não, entendeu? eu estava no curso. Eu estava no outro curso. Perdão. Tá. Isso, você estava no outro curso. 2 semanas no curso ela passou, galera. Nós falamos 2 semanas do cara, entendeu? Crente, não der, caiam na espada. Veja tudo da semana passada. Mas vamos resumir aqui, ó. Depois da Reforma Protestante, quando o dedo da profecia foi colocado no nariz da Igreja Católica, o catolicismo fez o Concílio de Trento. E o Concílio de Trento, ele estabeleceu a Companhia de Jesus, que eram jesuítas, e esses jesuítas agora deveriam trabalhar para minar a fé protestante. Esses camaradas trabalharam incessantemente para minar a fé do protestantismo. E poucos anos
depois aí do concílio, veio homens que inventaram, jesuítas que inventaram o pensamento futurista, ok? A princípio, que é o pentecostal. E no pensamento futurista, diz assim, que as profecias se cumprem no primeiro século e a última semana da 70, ela é jogada para o futuro. E tem a ver com o anticristo, volta de Jesus e tudo mais. Então, para se cumprir no primeiro século, tem que acontecer ali com Antíoco Epifânio, que era um rei seleucida, né? Então, eles apresentam isso. Depois, posteriormente, surge a visão preterista. E a visão preterista diz que não, tudo se cumpriu no passado e tem as coisas que ficar por lá. Também com jesuíta, tá? Um foi Rivera. Vocês anotaram aí, galera? E o outro foi... Bem, eu esqueci aqui agora. Já a gente pega aqui e já mostra para vocês. Desliga aí o fone aí, galera. Espera aí. Vamos lá aqui. Não, não é esse. É esse aqui. Vamos lá. O futurista aí, ó, ele nasce com Francisco Ribeira, né? Em 1590. E depois a gente tem o preterismo aqui, ó, com Luiz de Alcazar. Então, esse pessoal aí, ó, eles vêm para torcer a profecia, porque o dedo da profecia colocou no nariz da igreja. Então, esses dois católicos criam essas duas visões. Ou joga para o futuro, ou joga para o passado. E quando se joga para o passado, cai no colo de Antíoco Epifânio IV, né? Um rei seleucida, né? Então, aí você vai ver aqui o Antíoco, você vê que está aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, no nosso estudo, Antíoco IV Epifânio. É daí que eles tiram, mas eu oriento você a assistir o estudo 28 e 29, para que você possa ter uma compreensão cabal, tá? Mas é uma maneira de tirar o dedo da profecia do nariz da igreja, porque não dá. Aí o estudo 28 e 29 vai te ajudar por que não dá. Mais alguma pergunta? Deus abençoe vocês ricamente aí. Valeu. Vamos fazer uma oração e a gente já encerra. Querido Deus e eterno Pai, queremos agradecer pelo estudo de hoje e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para nos aprofundarmos nesse assunto e dominarmos esse assunto. Por sua misericórdia nós rogamos em nome de Jesus. Amém.